Então, povo, estamos aqui para falar que saiu o anúncio do anime de Nier Automata. Eu nem estou feliz, eu nem estou querendo gritar na rua como uma garotinha levantando minha camisa e... Não pode. Mas até agora não anunciaram quase nada, ou melhor, oficialmente só saiu um teaser. Foi pouca coisa. Assim, foi só um monte de letrinha aparecendo Nier e... Yay! Mas dá pra se tirar muita coisa desse pouca coisa. Então, É só você ser um completo maluco que vai pesquisar tudo, tá ligado? tipo você. Exatamente. Tá bom, então o Louve trouxe aqui um dossiê, ele tá fazendo aqui a CPI do Nier Automata pra gente saber o que vai ter no anime de Nier Automata, que, assim, ninguém tá nem um pouco, assim, alvoroçado, louco. Eu vou ter que, sei lá, chorar pra Aline pra ela fazer uma camiseta de Nier Automata pra gente colocar no canal. Eu nem tô louco pra isso acontecer, mas tudo bem. Tirando o teaser, o que temos aí que pode ser especulação, pode ser algo mais aproximado do que vai ser o anime de Nier Automata? Primeiro, foi anunciado oficialmente isso. É a única coisa oficial em respeito do projeto é que ele vai ser feito pela Aniplex. Tá, fudeu. Não necessariamente porque quando você vai olhar quais que seriam os melhores estúdios, digamos assim, qual que seriam os melhores lugares que melhor se encaixaria. A maioria da Aniplex, tá ligado? Tem a A1, tem a própria Cloverworks, que querendo ou não, eles estão com projetos megalomaníacos lá. Então, tirando a questão de, tipo, fazer 3 animes por season, se eles focarem em um só, existe um potencial muito grande. E eles têm muita diversidade em projeto, de coisas completamente diferentes. Desde, sei lá, Moeshichi até coisas muito pesadas como o Wonder Egg, assim, que é uma coisa muito... Espectros completamente diferentes. Então, até porque, recentemente, desculpa te cortando, mas querendo ou não, a Aniplex tem coisas boas, cara. Tem o próprio Kaguya da Aniplex, o Sama Ranking é da Aniplex, o 86 foi da Aniplex. Você tem, obviamente, franquias extremamente poderosas ali, como Mahoka, Sao, enfim, o Shadow's House é da Aniplex. Então, Vanitas é da Aniplex. Vanitas é da Aniplex. Então, assim, inclusive, Vanitas é tanto da Aniplex quanto da Square. Uma coisa interessante aqui, Vivi é da Aniplex. Então, tipo, isso é interessante. Quando o projeto ele se limita a Square Enix, os estúdios em maioria são estúdios menores e projetos mais simples. Então, Nier Automata, por ser algo completamente megalomaníaco, ele ficar somente pela Square geraria muito mais dificuldade e teria que ter um cuidado muito maior, porque seria um teto de vidro muito fácil de se quebrar. E, cara, querendo ou não, Nier Automata, Nier como um todo, é uma franquia bem dos olhos azuis aí da Square. Não é um dos carro-chefes, obviamente, mas a Square Enix gosta bastante de Nier Automata. Nier, no caso. O Yoko Taro, ele é sempre sequestrado pra fazer coisas sobre Nier. Ele não pode fazer nada além disso. Estamos na Aniplex. A Aniplex tem potencial de mandar para Cloverworks, que é basicamente o Fordismo deles, porque qualquer projeto novo e rápido tá indo para Cloverworks. Eles fizeram e diluíram de uma série de outros projetos esses últimos anos. A Cloverworks ela foi subsidiária não, foram algumas equipes da A1 que acabaram indo para Cloverworks e diluíram muitos projetos para lá, fazendo a A1 fazer alguns projetos mais específicos e projetos bons, querendo ou não. A gente tem, obviamente, o Kaguya-sama, o 86, foram projetos bem expressivos recentemente. Para esse ano de 2022, se eu não me engano, o que tem no calendário deles é apenas Kaguya. Eles têm o Licorice Recoil. Isso, que é projeto novo. Isso, que é de TV. E tem o Uta no Prince Sama. Que também é um projeto que geralmente é staff só deles. E tem um outro projeto aqui de um filme do Boku wa Robot Goshi no Kimi no Koi wo Suru. Foi. Mas, assim, querendo ou não, registrado tem pouca coisa. Então, existe uma possibilidade de já estarem trabalhando no projeto de Nier Automata há um tempo. A A1 eu vejo como um dos melhores estúdios para pegar hoje em dia. E o que eu vejo que tem potencial de ser um bom estúdio para trabalhar com eles seria a A1
A Witch, eu não sei se faria muito sentido, mas, sei lá, o mecha design tem um puta de um legado bem feito, que é a Sunrise. Não acho que vai pra Sunrise, mas se for depender dos mecha designs da Sunrise, tem um puta de um histórico bom. E Nier Automata precisa de um bom mecha design. Mas mesmo assim, se for esses três, eu tô feliz pra caralho. Inclusive, uma fanfic minha, que eu já falei há muito tempo, inclusive quando eu tava assistindo o anime de Vivi, eu falei, cara, imagina a Vivi a Steph de Vivi fazendo Nier Automata, que maravilhoso. Eu peguei a Witch só por Vivi, porque Vivi é uma coisa muito parecida. Sim. É um pouco diferente, mas ao mesmo tempo muito parecida. A A1, que já tem 8.6 em si, já é um ponto de definição pra dizer que eles conseguem fazer algo de Nier. Uhum. Porque tanto o tom de 8.6 quanto próprio mecha design de 8.6 é muito bom, então conseguir algo minimamente parecido já é um sucesso demais. Uhum. Eu coloquei também a Kyoto Animation só porque, tipo, Kyoto Animation faz qualquer coisa, tá ligado? Eu acredito que eles têm capacidade de fazer qualquer coisa. Sim, sim. E por último a Orange. Por que eu coloquei a Orange? Ela consegue ter uma diversidade muito grande no que ela faz. Principalmente porque Nier é focado em robôs gigantes, megalomaníacos. Ele vai ter que ser feito em CG. Uhum. Eu duvido que exista capacidade de ser feito em 2D. Então, a Orange já tem um bom histórico de CGs. Nier chegasse a ser um anime completamente em CG, eu acho que a Orange conseguiria entrar nesse ponto. Eu não pensei na possibilidade de ser em CG, mas se for talvez um estúdio nada a ver, mas que poderia entrar bem na conversa, seria o que fez o de 4DJ, o Sanji Gen. Isso, meu Deus do céu. Eles estão trabalhando muito bem em CG, talvez seja uma possibilidade aí. Tirando especulações disso daí, você tem mais alguma outra informação, algo que você cruzou que pode ser aí um bom predict pra Nier? Primeiro, o que eles vão adaptar? Hum. Não, antes disso, só mais uma coisinha sobre a questão do projeto. Esse teaser ele é muito simples e isso é bom. Por quê? Ele não apresentou data, ele não apresentou estúdio, ele não apresentou nada. Nem dublador, que já tá definido. Então, o que isso quer dizer? Que eles não estão com pressa de fazer isso. Eles não têm pretensão de fazer isso em 2022. Porque senão eles já teriam anunciado que é pra esse ano. Que vá pro final de 2023. Seria um dos melhores cenários eles anunciarem algo só no ano que vem. Assim, de data. Porque pra agora, cara, a gente sabe que o mundo dos animes é um negócio maluco. Projetos que têm pouco tempo, menos de um ano, ou entre um ano e meio pra ser produzidos, eles geralmente não têm uma qualidade tão grande. E ainda não é um anime de franquia, não é uma nova temporada, não é como Kaguya que demore um ano e meio pra... 2 anos entre um projeto, uma temporada e outra, mas é um negócio que tá sendo progressivo, né? Uma coisa atrás da outra é a mesma staff. Nier Automata é uma nova staff, novo projeto, então não tem uma continuidade. Então é bom que demore. Outra coisa importante disso também, que amplifica mais esse fator, é que por ele ser anunciado no aniversário de 5 anos, isso quer dizer, no mínimo, que houve que o projeto é antigo já, que houve tempo para se escolher isso e decidir usar o anúncio nos 5 anos. Nos exatos 5 anos. Então, no mínimo, ele, sei lá, deve ter 6 meses já. Assim, pensando no pior caso possível. Teve 6 meses de preparação para poder decidir isso. Se fosse algo muito cedo, por exemplo, eles decidiram 2 meses atrás, cara, não teria uma segurança para eles terem anunciado isso no aniversário. Eles teriam que ter pego mais cedo. Se fosse uma data aleatória, aí você não tinha como ter essa noção, porque não existia um objetivo de quando se anunciar. Mas como foi no aniversário, dá pra dar esse ponto de confiança. Certo. Outra pergunta, o Yoko Taro também faz tempo que ele não tá trabalhando em nada. Assim, eu acho que a última coisa que ele fez foi o do celular lá, o Nier Reincarnation. Então, o Yoko Taro, ele tá até bem ocupado. Porque ele tá trabalhando. Inclusive, nessa live de hoje, do aniversário do Nier, foi anunciado e posto pra vender o novo jogo dele,
que é o Voice of Cards. Ele já tem uma outra versão, um outro jogo desse também, Voice of Cards, que foi lançado acho que 3 ou 4 meses atrás. Só que esse é um novo que tem basicamente a mesma mecânica, o mesmo tudo, porém é uma história completamente diferente. Então ele tá trabalhando nesse Voice of Cards agora, que acabou de finalizar. Ele é um jogo offline de RPG de turno. A partir do momento que ele acabou agora, provavelmente ele não vai mais trabalhar nele. Mas projetos contínuos que ele tem o Sino Alice, que é o gacha dele. E ele tem o Nier Reincarnation, que também é outro gacha contínuo, que inclusive está tendo diversas atualizações da história do jogo ainda. Então é uma coisa que ele está bem envolvido ainda. Dá para se considerar que ele tem muita coisa trabalhando ainda. Mas do jeito que ele é megalomaníaco, ele deve estar fazendo tudo ao mesmo tempo. E acho que ele consegue trabalhar junto com o anime. Tanto que ele nem chegou a participar da live de aniversário, o que é uma coisa até que eu estranhei, porque normalmente ele sempre participa. Ele é digamos assim, o chaveirinho do negócio, porque ele é uma pessoa muito excêntrica e chama atenção. Ele não faz as coisas meia boca, assim, tudo que ele faz é muito bem pensado, muito das maluquices dele. Então acredito que não vai deixar passar. Aí, uma coisa que já dá pra reparar pelo teaser. Provavelmente vai ser adaptado o jogo mesmo. Existiam opções, pessoal, o fandom de Nier no geral, logo depois que recebeu a notícia, ficou especulando o que poderia ser, porque o medo de adaptar o jogo errado é gigantesco, porque o jogo, a história de Nier Automata é feita pra combinar com a plataforma que ele estava. Então tem muita coisa ali que vai ter que ser mudada radicalmente para poder se encaixar em um formato de anime. Então as pessoas estavam pensando no que poderia ser feito. Eles pensavam talvez em uma prequel, talvez, por exemplo, existe um mangá que conta a história dentro do jogo, tem aquelas novels, sabe? Que são só escritas. E tem algumas histórias adicionais lá. E algumas delas estão sendo adaptadas para mangá. Por exemplo, a história da Ichu, que tá tendo o mangá dele. E além da história dos próprios 2B e 9S do passado. Porque ao decorrer da obra você entende que estão há muito tempo juntos. Sim. E aí eles estavam pensando nessas duas prequels e nas sequels do jogo. Porém, seria algo muito difícil, seria algo muito desconexo, e eu acho que a Square Enix não gostaria de apresentar uma coisa tipo depois do jogo. Você teria que assistir o jogo para poder entender. Seria algo muito nichado, e eu acho que é impossível. Pela questão do teaser, desculpe, por ele ter apresentado a 2B específico, eu acredito que ele não vai adaptar nada dessas prequels ou sequels, porque normalmente a 2B não é o foco. Se ele fosse apresentar algumas dessas histórias como adaptação, então ele não apresentaria a 2B agora. Ele apresentaria talvez a 2B, a A2 ou o 9S, porque também existe outra novel chamada Yoha Boys, que conta a história de androides masculinos, desculpe. Outros além do 9S, que quase não é apresentado dentro do jogo. Só pela imagem ali da 2B no teaser já dá pra meio que ver por cima o que eles estão querendo adaptar. É um bom gancho, né? Porque por mais que exista um trabalho de refazer a história, no caso, de adaptar ela pra encaixar na mídia do anime, tá pronto, é um mais conhecido, é um mais fácil de ser agregado, é um mais fácil de ser vendido. Você já tem o jogo, eu não sei se eventualmente ele vai ganhar uma versão para as novas plataformas, um remaster de novo. Então é muito fácil de acessar isso. Você teve, por exemplo, o Replicante recentemente, então pegar a main story e mandar ver, pô, da hora. Só que é aquele negócio, né? 12 episódios é impossível. Se eles escolherem 12 episódios para fazer isso daqui, é meramente impossível. 24 episódios é possível. 12 episódios é impossível. Só se fosse adaptar somente a primeira rota. Ali A e a B, porque dá pra A e a B fazer. são só questão de. De É só uma perspectiva. questão de
de perspectiva, então até que dá pra fazer. Uhum. Mas fazer a rota C em diante, impossível em 2 episódios. Seria algo desastroso. Agora, com 24 episódios, ele é possível fazer tudo, mas não é o ideal. Sem dar spoilers, mas assim, o que Nier Automata ele tem dentro de tantas coisas brilhantes que ele tem, uma coisa que eu acho do caralho é perspectiva. A ideia de você realmente encarnar no personagem, entender algumas passagens pela perspectiva deles, e essa perspectiva importa em vários sentidos. Assim, você tem, por exemplo, o 9S, quando ele começa a ter a perspectiva dele sobre algumas coisas, você entende, digamos assim, que a mesma situação ela é muito mais complexa do que parece. Então, se eles fizerem poucos episódios, essa perspectiva talvez não tenha. Talvez seja apenas da 2B, ou dele mesmo, do 9S. Eu não acho que eles vão colocar a perspectiva dele na história. Mas vai ser bem difícil deles conseguirem fazer essas múltiplas facetas de dar andamento da história. 36 seria incrível, mas eu chuto que o normal vai ser 24 e o caótico seria 12 mesmo. Mais uma coisa do teaser. Foi apresentado a OST do jogo, então, apesar de que era uma coisa meio óbvia, sempre tem a possibilidade, né, da coisa acontecer, eles decidirem mudar, ou conflito de copyright, algo do tipo. Outra coisa que também faz pensar que é um projeto que ainda tá no começo, que é um projeto que vai levar tempo ainda, é que a OST usada no trailer, ela é a OST do jogo cortada. Ela não teve, já houve uma adaptação pensada pro teaser, uma reestruturação da OST. Então foi uma coisa bem inicial mesmo. O projeto vai demorar ainda. E o próprio site oficial também tem pouquíssimas informações. É só É só a logo. É só a logo, sabe? Não tem nada mais, sabe? É a logo, tela pra vocês. tem um lugar pra você ver notícias e e hiperlinks pra outras coisas, como o site oficial do Nier Automata na Square Enix. Que aí tem coisa de história, sei lá o que, baboseira. Sim. Mas é legal, cara. Eu gosto, inclusive, até desse sketch aqui que eles fizeram, porque talvez mostre que vai ser 2D. Isso daí já é algumas informações também que eles estão passando pra gente, porque se fosse 3D, talvez não seria essa arte que eles escolheriam. Então, coisas interessantes. A própria sketch aqui, ela já é desenhada mais arriscada, mais rabiscada, então já tem um senso de estética um pouco mais diversificado, né? Mais criativo. Então, talvez seja coisa boa que eles querem mostrar aqui. O site tá bonito, não é um site qualquer assim. Ele tá vazio, mas ele pode comportar bastante informações futuramente. Sei lá, cara. Eu não gostaria de estar criando hype, mas no coração já tá hype gigantesca, mas a mente começa a processar e falar, eles estão dando um bom feedback. Pouca coisa, mas é um bom feedback. E já mostra que eles só não querem copiar e colar, é algo realmente diferente. Eles poderiam ter colocado aquelas artes super bonitas, bem feitas, e eles colocaram uma coisa mais preto e branco, mais lápis mesmo, mais nanquim. Interessante, interessante. Uma coisa que eu sempre gostei do pouco que eu conheci de Nier como um todo é que, por mais que às vezes não tinha tanto dinheiro envolvido, tinha muito amor. Tinha muita dedicação, então... O próprio jogo do Nier Automata é isso, sabe? Não é um AAA. Você sabe que ele, até pra geração dele, não é um puta de um jogo visualmente com os nice graphics. Mas a quantidade de detalhes e como eles pensaram pra fazer o menos virar mais é incrível. Até a otimização do próprio mapa, você percebe isso. Então, cara, se eles estão com essa mesma mentalidade pro anime, eu fico feliz. Pro anime, se tá realmente tendo poucas informações, mas informações que possam realmente dar um gostinho, né, de boas esperanças pra gente, eu fico realmente muito feliz. Quando você só ouvia Nier vai ter anime, você pensava assim, tem 99% de chance de dar errado. Liden Filmes, Estúdio Jin, sei lá. Só desse anúncio e pela Kawaguchi vai probabilidade fazer essa porra. Ai, meu Deus.
Só pela probabilidade dele ser feito pela A1, já que não ter sido anunciado oficialmente, porém a pessoa que licou, que vazou, que ia ter anime, acertou, e logo depois ele disse que ia ser da A1, eu acho que essa informação fica muito mais confiável. Ah, Então, ele falou então, ele já deu a letra. ele já deu a letra que vai ser pela A1. Se eles acertarem esse projeto de Nier, cara, vai ser um feito histórico. Vamos puxar um pouco da memória. O último grande feito histórico do mundo dos animes que poderia ter feito por adaptações foi Persona 5. E o que fizeram? Aquilo. Uhum. Ninguém quer lembrar do anime de Persona 5. Eles perderam uma puta oportunidade de fazer um projeto fantástico que enfiaram na bunda. Então, de uma assim, forma simples de dizer, Nier Automata pra anime é equivalente a Steins Gate pra anime. vai ser mais ou menos nesse nível. Vai ser, se acertar, vai ser o nível de acerto crítico de Steins Gate. Porque, assim, jogo pra anime é uma coisa extremamente obtusa, difícil de acontecer da forma correta. E Steins Gate pra Visual Novel foi, de fato, um acerto crítico. Se Nier Automata conseguisse um acerto crítico pra anime, olha, vai entrar pra história, cara. Tem muita coisa que a Steph pode pegar como base do anime. Do anime, do jogo, desculpe. Textura, detalhes, sons. Então eu espero muito que tenha essa procura e essa utilização da base do jogo, que é algo que eu acho que pelo menos facilita bastante e ajuda bastante a como levar o anime. Também existe toda essa questão da direção de áudio, da direção de fotografia. Então, levar aquilo como base é uma coisa que vai ajudar muito. E esperar que a Steph saiba disso e saiba utilizar isso. Você tem muito mais elementos a utilizar do que em outras adaptações de outras mídias. Por exemplo, quando você está adaptando um anime de um livro, você tem o texto, sabe? Você tem a narrativa ali, você tem roteiro, entre aspas, pronto. A de um mangá, teoricamente, você tem um storyboard feito. De um jogo, você tem tudo feito. Assim, tem tudo ali, ele existe. Então você consegue criar uma perspectiva de algo que já é palpável. Se a direção, se todo mundo que for trabalhar conseguir extrair essas informações do jogo e jogar pro anime, puta, você consegue fazer um trabalho muito legal nisso, porque você tem um parquinho de diversão ali pra trabalhar e experimentar em algo que já existe, algo interativo. Isso que eu acho do caralho, que eu até fico muito triste que poucos animes eles fazem isso de fato. É uma adaptação mais criativa e inteligente de uma mídia que ela já é muito própria, né? Ela já tá construída, ela já é feita e tem elementos muito próprios como interatividade, e usar isso daí para adaptar para um anime. Eu desconheço um projeto que consiga chegar a algo próximo a isso. Talvez Nier consiga? Não vai. Só o futuro dirá, rapaz. Só o futuro dirá. Agora, por fim, é esperar que quando chegue o último episódio do anime, eu não perca a minha conta da Funimation ou da Crunchyroll, não sei. Por que você vai Seja perder? obrigar. Porque eles vão apagar.